Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, desta vez com uma alteração pequena que tem a ver com o facto de haver vários assuntos que o embaixador quer, a que o embaixador se quer referir e, portanto, vamos fazer na primeira parte a análise das duas guerras no ativo. Começamos pela da Palestina, onde o embaixador parece que há um plano de paz que agora o Hamas terá que aceitar, sem que se perceba muito bem como é que Israel, que diz que o aceita, o conseguirá aceitar, porque ultrapassa linhas vermelhas que ele próprio, Israel, colocou. Como é que vê este plano de paz gizado em Washington, embaixador? Este plano de paz é gizado em Washington, mas é gizado, teoricamente, num acordo com Israel, feito entre os americanos e os israelitas, que agora, aparentemente, estão a recuar sobre alguns dos aspectos do plano. E o plano tem três fases. Uma primeira fase em que haveria uma pausa, um cessar-fogo durante 6 semanas e em que os israelitas retirariam as suas tropas das zonas mais populosas. Eu acho que o problema das tropas nem sequer é a grande questão, porque o que é a questão é os bombardeamentos sobre as zonas mais populosas, porque as tropas, quando estão lá tropas, não há bombardeamentos. Pode haver mortos, mas não há bombardeamentos. E, portanto, depois, isso corresponderia a uma saída dos reféns, que ainda sobram, e estamos a falar ainda de cerca de cento e tal reféns. Entretanto, vão aparecendo mais reféns que, entretanto, morreram, não se sabe se por ataques israelitas ou não. Um, e, e a ideia era que saíssem as mulheres e as pessoas mais velhas, e havia em contrapartida uma retirada, uma saída dos prisioneiros que estão em prisões israelitas. Essa saída seria, digamos, todo este pacote teria que entrar em funcionamento. Isso significaria, de uma certa maneira, que o Hamas, que está neste momento acossado nas zonas de Gaza, era mais ou menos poupado, de uma certa maneira, porque ao não haver o prosseguimento da ação militar de desmantelamento do Hamas, o Hamas estaria, digamos, a salvar-se nesta primeira fase. A segunda fase seria uma fase em que haveria sairiam os restantes reféns, nomeadamente os soldados. Os soldados é muito importante para o Hamas porque tem os soldados como uma espécie de última moeda de troca. E a própria Israel sairia do próprio território de Gaza. Ora bem, todo este conjunto de vetores não joga bem uns com os outros, porque dá a ideia que, portanto, o Hamas disse que sim a esta proposta, achou positiva, o que significava, portanto, considerava que se salvava através desta proposta. Mas nós, depois disto, já tivemos posições tomadas pelos governantes israelitas, quer pelo próprio Netanyahu, quer por partidos de extrema-direita dentro do governo, que dizem que não é aceitável que o Hamas sobreviva. Portanto, o Hamas não vai, sermos claros, aceitar uma proposta na qual não sobreviva. Pois Uh, claro, evidente, aí está uma das linhas vermelhas, não é? Portanto, não sabemos o que é que vai acontecer e se isto não está baseado naquilo que tradicionalmente se chama a ambiguidade diplomática, quer dizer, uma linguagem que ainda por cima depois se reflete sobre a terceira fase. A terceira fase seria uma reconstrução em 3 a 5 anos, que é absolutamente mirífico, 3 a 5 anos depois num território daqueles que precisava de uma reconstrução brutal. E, portanto, enquanto depois tudo isto tem a ver com o estatuto dos dois Estados ou não, que Israel não aceita, que os Estados Unidos querem impor, vamos ser claros, isto é uma forma de ganhar algum tempo até às eleições americanas também, de uma certa maneira. Depois a própria estabilidade de poder nos Estados Unidos, que tem uma influência brutal na região, é que vai ditar, digamos, a força das coisas. Até lá, parece que de facto o governo israelita está, digamos, em desagregação, e que todas estas ambiguidades não estão a ser favoráveis ao prosseguimento de Netanyahu. Mas aquele movimento das ruas, eu volto a dizer pela 10ª vez, aquele movimento das ruas que nós vemos em Israel e que é contra Netanyahu, não é contra a ação na Gaza, é contra a ineficácia da ação de Gaza e pela incapacidade que Netanyahu teve até hoje de devolver os reféns. Ou seja, o próprio país não está em condições de aceitar um plano de paz onde, exatamente como diz, o Hamas consiga safar-se, vamos dizer assim.
O Hamas, António, vai conseguir safar-se com chamando o Hamas ou não, porque vai haver uma resistência radical palestina, sempre. E o que aconteceu nos últimos meses também não ajudou a mudar isso, pelo contrário. Pelo contrário, exato. Olha-se para a cara daqueles miúdos e nós estamos a ver ali potenciais radicais palestinos, que naturalmente não têm outra coisa a perder, se não ser aquela tragédia de vida. Portanto, o Israel, no fundo, com este tipo de ação, com muitos mortos na população civil, está a criar uma bomba relógio. Não há mais pequena dúvida sobre isso. Por falar em bomba relógio, embaixador, e voltando e regressando à guerra que nos é mais próxima, na Ucrânia, a ideia que dá é que a NATO parece estar disponível para traçar também essa linha vermelha que era a presença de armas, e se calhar não só, de armas da NATO na Ucrânia, com a possibilidade de ataque direto ao território russo, Nós temos que perceber aqui a diferença entre a NATO e os países da NATO. certo? A NATO tem uma voz histriónica por parte do senhor secretário-geral, Stoltenberg, mas a NATO não está, enquanto instituição, formalmente envolvida nesta guerra. O apoio que é dado à Ucrânia, isto pode parecer estranho para quem ouve todos os dias a NATO no meio disto tudo, mas o apoio que é dado à Ucrânia é um apoio de natureza bilateral, feito pelos países da NATO, por alguns países da NATO e países fora da NATO, os tais 50 países que se reúnem em Ramstein, na Alemanha, para coordenar a sua ação. A NATO está politicamente envolvida nisto, mas não está militarmente envolvida nisto. A NATO não está em guerra com a Rússia. Não, vamos ser claros. Do ponto de vista formal, a NATO não está em guerra com a Rússia. O Sr. Stoltenberg faz uma coreografia que praticamente leva a esta conclusão por parte da população, mas não é verdade. Os países NATO, nem sequer os países NATO, estão em guerra com a Rússia. Os países NATO estão a apoiar, por uma decisão coletiva tomada no quadro NATO, mas individualmente executada por cada país, à sua medida, à sua maneira. Há países NATO que não dão uma arma à Ucrânia, vamos ser claros, por exemplo, a Hungria, por exemplo, a Eslováquia, e, portanto, os países NATO decidem eles próprios como é que vão apoiar a Ucrânia, como os outros países, além da NATO, também estão a decidir. O Japão, etc., a Austrália, etc. E, portanto, nós estamos neste momento nesta fase. O que aconteceu recentemente foi o seguinte, no fundo, por imposição americana. Os americanos são os mais preocupados com o alargamento dos patamares e da passagem de patamares, porque sabem que se determinados patamares forem ultrapassados, são eles quem têm que entrar em jogo. Os americanos não querem entrar em jogo nesta guerra diretamente, já têm experiências recentes de guerras em que entraram em jogo e as coisas correram mal. Estamos a lembrar do Afeganistão, estamos a lembrar da Segunda Guerra do Iraque, etc. E, portanto, os americanos querem apoiar a Ucrânia, querem que a Ucrânia faça a guerra, dando-lhe meios. Mas havia uma limitação. Quer os americanos, quer os alemães, que também eram muito cuidadosos com isto, diziam: estes meios são para a Ucrânia se defender, não é para a Ucrânia atacar o território russo e, digamos, levar a guerra para o território russo. Esta conversa é, digamos, muito discutível, até sob o ponto de vista da racionalidade e da justiça. Se a Ucrânia está a ser invadida e está a ser atacada por tropas russas, é natural que na sua resposta entre por território russo, de onde partem os ataques. Bom, mas isto não era visto assim. E era visto como, passando esse limiar, as coisas entrariam num outro patamar e, por exemplo, a Rússia podia ser tentada a utilizar o chamado nuclear tático. Esse nuclear tático também, convém dizer-nos uma coisa, nunca foi utilizado em parte nenhuma do mundo. Estamos a falar de uma zona cinzenta, de uma zona nova. O nuclear estratégico sabe-se que são as bombas que, no fundo, atirariam Washington e Moscou e dariam cabo do Washington, Moscou, se calhar Lisboa, Paris, Berlim, etc. Não é? E o nuclear tático são bombas nucleares de alcance limitado que só teriam um efeito numa determinada área, mas não estão testadas, nomeadamente ao nível das mortes civis. Sabe-se vagamente que teriam um alcance limitado, mas depois também não se sabe se as ondas nucleares não teriam radiações que passavam as fronteiras. E, portanto, isso não significava também, digamos, um romper de um determinado patamar. Estamos nisto.
Os Estados Unidos autorizaram que determinadas armas fossem utilizadas e, aparentemente, há sinais nas últimas horas de que os famosos HIMAR, que são lança-mísseis, que terão sido utilizados na zona de Kharkiv e que já destruíram estruturas dos S-300, S-400 russos que estão na zona de Belgorod, dentro da Rússia, portanto. Vamos ver se isto é verdade ou não, vamos ver se isto significa, de facto, uma mudança de patamar. Zelensky está a pôr todas as suas cartas nisto, naturalmente, na recepção de novo material. Há quem diga que esse material não vai fazer uma grande diferença, há quem diga que faz grande diferença. Vamos ver quem é que tem razão ao nível dos especialistas militares. Depois há a dimensão da natureza política, em que houve neste momento uma conferência de paz, uma conferência de Shangri-La em Singapura, em que Zelensky foi, aproveitou isso para fazer, digamos, um palco para tentar trazer mais países àquilo que vai ser a conferência agora em junho na Suíça. A China não vai a essa conferência na Suíça, o Brasil não vai, a Rússia não foi convidada sequer, e Zelensky, inclusivamente em Singapura, disse que a Rússia estaria, digamos, a desincentivar países de irem, o que colocaria a Rússia numa atitude mais hostil do que em relação à Ucrânia. A China, peço desculpa, colocaria a China. A China já veio negar isso, dizendo que não tem uma posição, digamos, definida nessa matéria, que tem tido alguma neutralidade, é uma neutralidade, digamos, colaborando com a Rússia, como é óbvio. E, portanto, e agora há novos sinais também da relação entre a Rússia e a China em matéria económica. Ao que parece, a China estaria a apertar os cordões à bolsa, no sentido de dizer à Rússia que aquilo que é a escapatória em matéria de energia que a China tem, teria que ser feita a preços mais baratos do que aqueles que a China estava a pagar à Rússia, o que é um problema para Moscou, que naturalmente está, digamos, sob grande pressão. Vamos ver o que é que as coisas dão nos próximos tempos e vamos ver como é que corre a conferência na Suíça. Muito bem, evidentemente que cá estaremos para observar exatamente essa cimeira da Suíça. O programa tem aqui o seu primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para lhe pedir que faça uma análise daquilo que parece ser o regresso da personagem que encabeça desde talvez há uma década a extrema-direita britânica, Nigel Farage, que exatamente a muito poucos dias das eleições europeias renasceu das cinzas depois de, há uns anos atrás, ter decidido deixar os palcos da vida política, depois exatamente de ter tido nas últimas eleições um resultado muito precário, digamos assim. Este regresso da extrema-direita, por uma razão qualquer, que eu lhe peço, o embaixador, que nos explique qual será, por uma razão qualquer, decidiu regressar. Penso que talvez o ponto de viragem, digamos, terá sido o Congresso das Extremas-Direitas, que há uns 15 dias aconteceu em Espanha, não lhe parece? Sim, Nigel Farage conseguiu manter-se vivo, digamos, sob o ponto de vista político ao longo destes tempos. Fez primeiro, lembrar-nos, o UKIP, que no fundo preconizava aquilo que ele veio a conseguir, que era a saída do Reino Unido da União Europeia. É uma atitude, ele inclusive fez isso até como deputado europeu. Foi para o Parlamento Europeu lutar contra a União Europeia. A União Europeia é uma estrutura democrática e permite, portanto, que no seu próprio seio as pessoas possam lutar contra ela. Farage teve agora, durante alguns meses, uma passagem pelos mídias, pela televisão. Isso deu-lhe alguma força e, combinado isso com o declínio crescente nos últimos meses do Partido Conservador Britânico, sob a liderança de Rishi Sunak, de repente Farage, que tinha dito que o partido que ele próprio tinha criado, o Reform UK, que iria por si próprio e aparentemente não estava a ter grandes resultados, Farage disse que quer ser candidato ao Parlamento Britânico. Está, no Parlamento Britânico, convém dizer, no fundo, a vida é entre dois partidos, porque, dado o sistema parlamentar britânico, chamado First Past the Post, quem passar primeiro o poste fica lá.
Só o Partido Conservador e o Partido Trabalhista é que alternam normalmente. Houve ali um período em que um terceiro partido, chamado Liberais Democratas, que é um partido que resultou de uma cisão do Partido Trabalhista, mais os liberais, os antigos liberais, e criaram o Partido Liberal Democrata, primeiro o partido SLDP, depois os Liberais Democratas, chegaram a partilhar governo com o Partido Conservador, se nos lembrarmos bem, mas não conseguem aquilo que era o seu principal objetivo, que é mudar a lei eleitoral, para evitar este esmagamento entre os dois partidos. Ora bem, neste momento, os números são extraordinariamente negativos para o Partido Conservador. As sondagens davam, num Parlamento que tem 650 lugares, e vale a pena lembrar a quem nos está a ouvir, que no Parlamento Britânico, fisicamente, não cabem 650 pessoas. E, portanto, o Parlamento Britânico não tem lugares para toda a gente sentada. Por isso é que de vez em quando se vê aquelas molhadas. No Brasil também se vê, mas no Brasil é porque não se sentam. Ali é porque não há lugares. Portanto, não dá para toda a gente se sentar. E, portanto, mas são 650. E, aparentemente, as últimas sondagens dão que o Labour, o Partido Trabalhista, dirigido por Keir Starmer, que aliás já foi knighted, já foi considerado cavaleiro, portanto é Sir Keir Starmer, vai ter uma vitória esmagadora sobre os conservadores, e os conservadores irão ter uma derrota imensa. Os números são 442 lugares, isto é uma estimativa, vale a pena dizer, as eleições só serão no dia 4 de julho, para os trabalhistas, 140 para os conservadores. E, portanto, uma perda de mais de 50%. E, portanto, estamos aqui num período, digamos, de quebra dos conservadores que tem a ver com todas as trapalhadas do passado, desde aquela que levou ao Brexit, mas depois Boris Johnson, Theresa May, Liz Truss, agora Rishi Sunak, que não se revelou, digamos, uma grande espingarda, para utilizar uma expressão que antigamente se usava muito na vida portuguesa. E, portanto, estamos neste momento a ver os trabalhistas que saíram de uma fase em que eram, digamos, inelegíveis, porque tinham um discurso muito à esquerda, o discurso de Jeremy Corbyn, que agora, inclusive, foi afastado do Partido Trabalhista e vai concorrer como independente às eleições. Os trabalhistas têm, de vez em quando, esses ciclos muito à esquerda. Era famoso o ciclo de Michael Foot, em que o seu programa eleitoral foi considerado, na altura, a mais longa nota de suicídio da história. The longest suicide note in history. Portanto, os trabalhistas de vez em quando têm essa digamos, deriva esquerdista, algumas delas muito próximas dos partidos comunistas, muito próximas dos trotskistas, e agora está numa fase, digamos, da moderação. A fase da moderação anterior, que nós conhecemos bem, com sucesso, foi Tony Blair, que no fundo substitui Neil Kinnock, por sua vez substitui alguém que nunca chegou a ser primeiro-ministro, que era John Smith. E, portanto, tudo isto vem agora de uma nova recuperação, depois do movimento esquerdista de Jeremy Corbyn, uma nova recuperação moderada. Portanto, nós vamos ver se, de facto, Nigel Farage consegue furar e ir buscar muitos dos lugares que seriam para o Partido Conservador para o Reform UKIP. O efeito Farage vai ser interessante de ver, porque é assim, todas as sondagens até agora davam que o Reform UK não conseguia nenhum lugar no Parlamento. Farage indicou agora que vai ser candidato pelo Reform UK, portanto vai aparecer com uma cara do Reform UK. Vamos ver se isto muda as perspectivas. E se isto mudar as perspectivas, nós também podemos perceber um bocadinho qual é a força objetiva de Farage na vida política britânica. Isto é, ele consegue dar voz a um partido que estava condenado a não ter deputados, estava condenado a manter a sua linha. Eu às vezes tenho dúvidas se o Farage é um partido de extrema-direita, se o Reform UK é um partido de extrema-direita. É um partido de direita populista, conservadora, muito radical de direita, mas não é um partido de extrema-direita no modelo tradicional em relação a alguns valores. Noutros estará próximo. Eu acho que muito mais de extrema-direita, na minha opinião, e nunca é utilizada esta expressão, é o programa de Trump. Trump é muito mais de extrema-direita do que alguns partidos europeus a quem nós normalmente chamamos sem qualquer problema de extrema-direita. Trump tem formas radicais ideológicas bastante mais próximas de extrema-direita. Vamos ver o que é que isto dá, vamos ver o que é que vai ser agora este avanço, vamos ver também se o Partido Trabalhista consegue não dar tiros nos pés e até às eleições
garantir, digamos, esta margem forte que tem face aos conservadores, que estão, de facto, numa tragédia. Inclusivamente, algumas das figuras fundamentais para a própria renovação do Partido Conservador, como seria Penny Mordaunt, que é a atual ministra chefe do grupo parlamentar, se assim se pode dizer, ou Jeremy Hunt, que é o atual ministro das Finanças, eh, aparentemente estão em dificuldade de serem eleitos. E muitos dos ministros do governo do governo de Sunak estão com a possibilidade, não, alguns de não serem eleitos, outros não querem ser reeleitos, ou não querem ir a eleições. E, portanto, estamos neste momento numa situação de grande dificuldade para o Partido Conservador. E agora aqui a pergunta põe-se a prazo. E será que no meio disto tudo, depois de uma grande quebra dos conservadores, Boris Johnson não será tentado a vir aí outra vez? Boris Johnson digamos, uma figura que reaparece vindo das cinzas. E não sei se numa situação limite, se Johnson não seria tentado a tentar dar a mão outra vez ao Partido Conservador e a aparecer com uma nova cara. Mas para isso, muito provavelmente, vai ter que esperar 4 anos, porque a liderança de Keir Starmer, em particular, se tiver uma grande maioria, será dificilmente abalável. Uma coisa que vale a pena observar, digo eu, dir-me-á embaixador se acha que sim ou que não, é percebermos se no Reino Unido se passa aquilo que eu diria que se passa já em vários países da União Europeia, que é precisamente o facto de haver um vaso comunicante que alimenta a extrema-direita pelos partidos da direita conservadora. Sim, o que se passa com os partidos de direita conservadora, isto passa-se aqui em Portugal, Exatamente. a certa altura, e em França então é muito claro, a certa altura a direita tradicional, como não dá respostas para os seus setores mais radicais, os setores mais radicais transformam-se em partido. O Vox é um caso em Espanha, o Chega é um caso em Portugal. E partidos mais radicais, do ponto de vista económico, como a Iniciativa Liberal, também saem, digamos, desse mainstream. E, portanto, muitas vezes os partidos da direita tradicional, democrática, a certa altura, para evitar que as pessoas fujam para esses partidos, assumem o discurso desses partidos. Assumem um discurso mais radical da direita. Isso aconteceu em França, está a acontecer em França com o Républicain, o tradicional partido da direita francesa, que foi antigo RPR, PRP, tem, tem que é o partido de Sarkozy, mas é também o partido de Chirac, o partido de Gaulle, digamos, numa linha Pompidou, etc. Este partido está hoje nas mãos de Eric Ciotti, que é um homem bastante próximo, digamos, de uma linha que eu diria é difícil separá-lo de Le Marine Pen. Le Pen. Marine Le Pen. É muito complicado. Hoje em dia os partidos de direita, e está-se a ver isso na Europa, nós estamos a ver neste momento, ao nível europeu, a senhora Ursula von der Leyen a fazer alianças com a senhora Giorgia Meloni, que é de um grupo de extrema-direita, de um partido de extrema-direita e de um grupo de extrema-direita europeu. E, portanto, estamos aqui, porque para sobrevivência. E aí é que se põe o problema da decência. Para Exatamente. sobrevivência passa acima da decência. Portanto, é este o panorama das direitas. À esquerda isso também já se passou, mas passa-se, apesar de tudo, menos nesta fase. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer na Europa com as eleições, e vamos ver o que é que vai acontecer no Reino Unido com este súbito. Eu digo súbito porque estas eleições não são súbitas. Estas eleições tinham que ocorrer obrigatoriamente até ao final deste ano. E Rishi Sunak, provavelmente, pelo desgaste que estava a ter, considerou que era mais útil fazê-las agora do que estar a esgotar-se até ao final do ano. Vamos ver se o resultado é melhor ou pior do que aquilo que era expectável, que era de qualquer maneira mau para o Partido Conservador. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida para fazer uma viagem com alguns quilómetros mais. Até lá. Olá, bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, que, como prometido, vamos até ao México, que tem uma nova presidente, num quadro social que é, aparentemente, de enorme catástrofe, uma vez que os crimes violentos contra mulheres e contra jovens mulheres, principalmente, são números absolutamente avassaladores e que, de algum modo, dizem os analistas, terão
motivado, ou parte dos eleitores terão sido motivados por este miserável fenómeno, e que terá feito com que uma presidente, Cláudia Sheinbaum, tenha ganho no México. Como é que viu tudo isto, embaixador? Vi, para já, devo dizer com alguma simpatia, porque eu devo confessar que acho a política mexicana algo fascinante ao longo dos anos. A política mexicana foi, durante muitos anos, esteve nas mãos de um partido, chamado Partido Revolucionário Institucional, é extraordinário o próprio nome, que, Exatamente. que tomou conta do Teve país quase 100 anos no poder. e que tem uma característica, é que não há reeleição no México. São 6 anos de regime presidencialista, sucedendo-se um novo candidato, um novo presidente. E isso, de certa maneira, cria uma certa renovação. Mas a prova provável é que a renovação não foi suficiente para evitar que o Partido Revolucionário Institucional tivesse estado muitos anos no poder no México. Agora apareceu um novo partido, o México tem vários partidos, o Partido Revolucionário Institucional perdeu o seu tempo, e há precisamente 6 anos, naquela praça fantástica de Cidade do México. Eu estive lá na véspera da posse de López Obrador. Por acaso coincidiu eu estar no México, por razões de natureza profissional, e estive na praça e vi a montagem de todo o aparato para a posse no dia seguinte de López Obrador. López Obrador é um populista, muito preocupado com a vida dos pobres, com um discurso, todas as manhãs fazia um discurso à população, e todas as manhãs, há quem diga que depois fazia uma sesta a seguir ao discurso, mas fazia um discurso à população e todas as manhãs anunciava coisas. É um tipo de populismo estranho e muito latino-americano. Era um homem de esquerda, criou um partido, o Morena, um movimento para a regeneração nacional. Este partido é o mesmo partido. Quando López Obrador, que tinha sido presidente da Câmara da Cidade do México, estava como presidente da Câmara, tinha como vereadora para as questões do ambiente esta senhora chamada Cláudia Sheinbaum. É uma cientista, o marido é cientista, são doutorados em universidades americanas e ela tem uma formação extraordinária, fala inglês como os mexicanos não costumam falar, e tem uma excelente formação. E fez uma campanha, eu diria, sem obstáculo, sem quebrar nenhum obstáculo, derrotou a candidata dos partidos de direita, entre os quais estava o PRI, o tal Partido Revolucionário Institucional, e derrotou-a por uma margem, eu diria, superior àquela que em 2018 o López Obrador tinha tido. Portanto, o que significa que ela vem, digamos, com muita força. Por outro lado, é uma mulher. E, curiosamente, as duas candidatas eram duas mulheres. Isto num país como o México, que, apesar de tudo, é um país latino no pior sentido relativamente à questão de género, isto é muito importante e muito significativo que as coisas estão a mudar. E é muito positivo que uma mulher tenha conseguido chegar a presidente do México, com um discurso mais calmo que o López Obrador, aparentemente menos populista do que o López Obrador, mas veremos depois, cada presidente formata-se depois durante os 6 anos que aí vêm. Estavam em jogo nestas eleições 19 mil cargos. Entretanto, morreram, como o António disse, várias pessoas durante as eleições, e, nomeadamente, muitos candidatos a vários cargos. Há uma onda de violência profunda no México. Há zonas do México onde a polícia não vai, ou vai com dificuldade. São chamadas, os americanos chamam no-go areas, porque há droga, aos cartéis, às máfias, e aparentemente uma das críticas que se faz a López Obrador é não ter conseguido, não ter querido ou não ter podido, digamos, ir por aí em termos de travar essa deriva. Veremos se esta senhora tem capacidade e possibilidade e vontade de o fazer. Porque isto tudo são sempre grandes equilíbrios em que há fatores que às vezes não se toca porque outros aspectos podem ser considerados mais importantes. Veremos o que é que vai acontecer com esta senhora. É preciso percebermos que esta senhora explicou que dar-se-á com qualquer presidente que os Estados Unidos escolham. E a relação com os Estados Unidos é fundamental. Fundamental. O México tem uma fronteira imensa. É a tal fronteira que Trump está sempre a dizer que é preciso pôr lá um muro para evitar que saiam dali, que passem por ali muita gente que vem da América Latina, da América Central e da América do Sul e que E atravessa a que já fronteira. tem muro e muitos quilómetros, é preciso recordar. Já tem muros e muitos quilómetros. E, portanto, é uma grande fronteira. Havia um velho
revolucionário mexicano que dizia México tão lejos de Dios e tão cerca de los Estados Unidos. Longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. E, portanto, há uma relação de amor-ódio aos Estados Unidos, que é típica da América Latina. Toda a América Latina é assim, uma mais, outra menos. No caso do México, por outro lado, os Estados Unidos é onde as pessoas podem ir ganhar dinheiro, onde podem ter emprego, que não têm no país, a situação económica é complicada. E, portanto, e além do mais, o México é, digamos, o passador de toda a América Latina. Portanto, a relação com os Estados Unidos é fundamental e criar uma relação estável com os Estados Unidos é absolutamente vital. O México, além disso, ao nível dos países latino-americanos, é o grande, eu diria, competidor do Brasil. O México está na OCDE, o Brasil não está. O México, digamos, funciona como o segundo grande país da América Latina, sendo que o primeiro é, indiscutivelmente, o Brasil. Esta senhora quer, aparentemente, ter boas relações com os progressistas americanos, nomeadamente Lula, o presidente da Guatemala. Veremos depois todo o resto e veremos como é que ela se vai dar com Milei na Argentina, ou como é que Milei vai reagir à eleição desta senhora. Portanto, vamos ter aqui um tempo novo, muito desafiante, para um país extraordinário que é o México, que é uma potência, digamos, naquela área e que tem uma importância vital em todo o equilíbrio do continente americano. Parece-lhe, embaixador, que o facto de haver alguém, bom, já não é, é a repetição do progressismo na presidência, mas parece-lhe, embaixador, que isto pode despoltar na América do Sul pelo menos uma onda que tente parar com o populismo radical de direita do novo presidente argentino? Não creio que haja possibilidade de uns influenciarem os outros. Nós temos também o radicalismo de esquerda do presidente da Colômbia, por exemplo, que também que vive numa outra polarização. Há várias Américas Latinas. Havia um colega seu chamado Marcel Niedergang, que era um grande jornalista do Le Monde, que tinha dois livros editados na edição do Seuil, que se chamavam As 20 Américas Latinas. Cada América Latina é uma América Latina por si própria. Cada caso é um caso. O México, por exemplo, tem uma relação especial com Cuba. Teve sempre uma relação especial com Cuba, mas tem uma relação de alguma dificuldade com aqueles países da América Central, quer seja o Panamá, quer a Costa Rica, quer seja as Honduras, Salvador, etc. Tudo isso é uma Guatemala, tudo isso há relações boas, há relações más, depende dos vários ciclos. Mas já agora só uma última nota relativamente a esta eleição e ao resultado desta eleição. Esta eleição traz consigo uma nota que tem que se observar com cuidado. É que esta senhora conseguiu, nas duas câmaras do Congresso do México, maioria 2/3. Portanto, tem maioria 2/3. E a maioria 2/3 é a maioria que pode facilitar as revisões constitucionais. E, portanto, há quem diga, e há quem esteja, digamos, com atenção, no sentido de perceber se esta senhora poderá ser tentada, tendo em conta a estrondosa maioria que teve, a mudar a Constituição. E a mudá-la em termos que possam, digamos, pôr em risco alguns dos equilíbrios anteriores. Não sabemos se isto é assim, se será perigoso, se não será perigoso. Exatamente, pode pôr em risco a sua própria vida, não é? Vamos ver o que é que isto vai dar. Agora que é uma mudança, digamos, com um sentido que dá, em primeiro lugar, uma mulher muito bem preparada intelectualmente e em termos de educação e formação, uma mulher que tem experiência governativa e que teve experiência governativa e que conhece bem o partido onde está, o tal Morena. Vai ter uma coisa que seguramente existe nestes países, que é uma espécie, a senhora Thatcher usava esta expressão, vai ter o antigo primeiro-ministro, como o presidente, como backseat driver, que nós temos muito nos nossos automóveis, que é o tipo que vai atrás a conduzir no banco de trás. E que vai a mandar bocas, que nós temos isso tradicionalmente, olha, vira à direita, vira à esquerda, faz isto, que nos irrita sempre que vamos a guiar. E, portanto, no fundo, López Obrador não vai fugir à tentação de ser um backseat driver e tentar tutelar essa senhora vai naturalmente, até pela formação dela e por todo o perfil que eu já li sobre a senhora, vai-se autonomizar. Isso às vezes dá Claro. algumas tensões com os seus antecessores, não é? Mas isso é a vida. Cá estaremos também para ir observando o que se passa nesse lado tão importante do México, onde há um muro que separa
uma enorme fronteira e onde há também algo que, de alguma forma, também ajudou a estragar a relação. Foi aquele negócio que fez com que uma parte do México fosse comprada pelos Estados Unidos já há um par de anos a esta parte, um par de meios séculos a esta parte. Esperemos que nesta fase em que andamos de redesenhar fronteiras, essa questão não venha ao de cima. Exatamente, coisa que já aconteceu exatamente depois desse negócio, já houve movimentos no México que tentaram, de alguma forma, repescar o Novo México para a posse do México. Mas, em Teremos no princípio, Brasil Roraima, a Rondônia, peço desculpa, a ser reclamada pela Bolívia, e se vamos por aí, as coisas são muito complicadas. Por isso mesmo, quando começaram as independências em África, nos anos 50, houve uma regra que já foi quebrada, no sentido de não pôr em causa as fronteiras do colonialismo, por mais estúpidas que elas fossem. E as fronteiras exatamente, do colonialismo são completamente estúpidas, deixam povos de um lado e do outro das fronteiras. Exatamente o mesmo povo partido por uma fronteira. Nós temos o caso em Angola, se olharmos bem para o mapa de Angola, aquele saliente do Cazombo, a leste, é a régua e esquadro. régua e esquadro, São exatamente. exatamente as mesmas, aliás, não há fronteiras ali, praticamente. Mas se nós começamos a rediscutir fronteiras, e o Sr. Putin, pelos vistos, está interessado nisso, isto é uma coisa que nunca mais acabará. E já agora vamos passar o fim de semana à Olivença. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica por aqui. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá, pode sempre voltar a ouvir-nos nos podcasts e nos videocasts que encontra nos sites do Jornal Económico. Até à próxima semana. Obrigado.